Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aprovação e seleção de professor com inteligência artificial. Feliz em te receber aqui. Meu nome é Felipe Assense, sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Já fui empregado não só no Brasil, em diversas universidades de ponta, inclusive universidade pública. Fiquei durante 10 anos pedindo exoneração porque eu quis, mas também tenho minha carreira nos Estados Unidos como professor. Já tive remuneração também na Colômbia, já tive remuneração na União Europeia, em Portugal, e hoje eu ajudo pessoas a também desenvolverem a sua empregabilidade como professores e a serem aprovados em concursos públicos. E vamos nessa, porque se você está assistindo esse vídeo, isso é sinal de que você tem uma vantagem competitiva, ok? Talvez você saiba, talvez não, mas a principal janela de contratação de professores está aberta. É agora. Então você que está aqui conosco, você tem uma vantagem em relação a quem não está ou quem só vai se preocupar com contratação lá no final de fevereiro ou em março e assim em diante. Show de bola? Pessoal, eu já vi inúmeras vezes a pessoa ser aprovada dentro da nossa mentoria chamada Operação Professor Contratado. E cada vez mais a gente tem mensagens como essas, ó. Da Alessandra, por exemplo, foi aprovada em mais um concurso, né? Primeiro lugar aí. E a gente fez toda a estratégia dela utilizando inteligência artificial. Hoje, quem usa inteligência artificial necessariamente tem uma vantagem em relação a quem não usa. É claro, não é qualquer IA. É claro, tem que saber usar adequadamente. Porém, quem tem inteligência artificial tende a sair na frente. E o resultado é esse. A minha mentoria explodiu de aprovações quando a gente começou a usar IA para os mentorados. E esse é o melhor momento, como eu já falei aqui. Então, todas as coisas que eu vou te falar são coisas que eu te recomendo levar muito a sério. Você que está buscando empregabilidade, né? Se você está buscando, inclusive, bota aqui no chat, sim ou não. Esse é um momento que você está buscando posições em universidades como professor? Coloca aí sim ou coloca não. Bota aqui para eu entender o seu momento e, óbvio, te ajudar de uma maneira bem mais direcionada. Bota aí, galera. Vamos lá. Algumas distinções são importantes. Você quer entrar nesse jogo de seleções e talvez você esteja mandando aí um monte de currículo. Manda currículo para lá, manda currículo para cá, manda para o RH, manda para o coordenador e ninguém responde, né? Por quê? Algumas premissas são importantes, algumas distinções são importantes. Primeiro, entende uma coisa. Universidade privada tem janelas fixas de contratação e universidade pública tem oportunidades móveis. Como assim, Felipe? Vamos lá. Universidade privada é basicamente janeiro e fevereiro ou julho e agosto, tá? Então, acabou. É isso. Ah, mas existe a não sei onde que fez em maio uma seleção. Claro que existe, só que é exceção. 95% das vagas em universidade privada é janeiro, fevereiro e julho e agosto. E se a gente compara o volume de vagas que abrem em janeiro e fevereiro e o volume de vagas que abrem em julho e agosto, o volume de vagas de janeiro e fevereiro tende a ser o triplo do número de vagas de julho e agosto. Então, esse é um momento muito especial para a universidade privada. Geralmente, ela entra de férias com os demissionais, né? Dezembro demite, janeiro admite. É a mesma coisa no meio do ano. Junho demite, julho admite. Ou seja, momento perfeito, tá? E você precisa entender essa sazonalidade, porque as coisas que você vai aprender aqui é urgente você aplicar para que você possa ter o melhor proveito nessas seleções de agora. E ao falar urgente, eu quero te dizer, comece a aplicar hoje, tá? Porque cada dia é precioso na seleção de universidade privada, já que você está na melhor janela do ano. Agora, quando a gente pega universidade pública, as oportunidades são móveis, você nunca sabe quando vai abrir o seu edital, ok? E aí qual é a questão?
Muitas pessoas esperam abrir o edital para fazer algo. Isso é um erro. Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu concurso público, a minha prova foi em 2014. Eu fui nomeado em dezembro de 2014. E era um concurso para um programa CAPES 7, ultra concorrido. Eu acho que a gente tinha aí uns 25, 30 candidatos. Hoje, né, saiu o último concurso da UF de antropologia, tinham 180 candidatos. Então, assim, da época que eu fiz concurso para hoje, você teve muito mais mestre e doutor. Então a concorrência é maior, tá claro? Isso influencia nas tuas estratégias de preparação. Você tem que ser abençoado pela deusa da antecedência quando o assunto é concurso público. Você começa a se preparar independente do edital. Vamos lá. Uma outra distinção importante é a seguinte: universidade privada, geralmente você tem mais oportunidades para mestres. Por quê? O Ministério da Educação estabelece o seguinte, que a universidade tem que ter no máximo X especialistas e no mínimo X doutores. O resto tem que ser mestre. Então, o que que as universidades fazem? Elas contratam o máximo de especialista possível, permitido por lei, e elas contratam o mínimo de doutores possível, permitido por lei. Por quê? Porque o especialista é mais barato do que o mestre e o doutor é mais caro que o mestre. Tá fazendo sentido isso? Universidade privada, tá? Então, quem tem mais empregabilidade? O mestre. Agora, Felipe, isso quer dizer que eu sou doutor, eu tô fora? Claro que não, meu amigo. Tem sempre vaga. Ok? Você precisa de uma. Vamos supor que a universidade tem 50 vagas para doutores, você só precisa de uma. Ai, mas tem 200 para mestre. Tá, mas só precisa de uma, mesmo sendo doutor. O que eu acho muito complicado é você conseguir vaga como especialista. Porque geralmente nas universidades privadas, quem está ocupando a cota de especialista é alguém que já está na universidade há muitos anos e não fez mestrado. Então, geralmente, essa pessoa só sai aposentando-se ou morrendo, sendo muito honesto contigo. Agora, universidade pública, quem tem a maior chance? Doutores. Por quê? Porque você tem muito mais doutor hoje do que há 20 anos. Então acaba que isso é uma vantagem competitiva para quem está lá, ok? Olha só como é que é interessante. Por isso que você, honestamente, tem que se preparar para as duas situações. Porque você não sabe qual é a oportunidade que vai vir primeiro. Por exemplo, a oportunidade da vez agora é universidade privada. Porém, entretanto, todavia, lembre-se que esse ano é um ano muito especial. Por que que esse ano é muito especial, Felipe? Porque nós teremos eleições. Então, o que que as universidades públicas estão fazendo? Elas estão fazendo um movimento para anteciparem seu concurso para o primeiro semestre. Porque existem regras proibitivas de realização de concurso durante o período eleitoral. E o período eleitoral não é só no dia da votação, não, tá, pessoal? É toda a disputa eleitoral. Por isso, as universidades privadas estão antecipando, as públicas, desculpa, estão antecipando seus concursos. O primeiro semestre, gente, está borbulhando de concurso. Mal começou o ano, já tem um monte de edital aberto para a universidade pública. Por quê? Tem que gastar, tem que preencher a vaga antes do ano virar. Porque se não fizer o concurso agora, vai ter que fazer em novembro, dezembro. Fica tudo muito apertado, ok? Então, hoje, se eu olho para 2026, o seu primeiro semestre é um primeiro semestre muito estratégico para as duas situações, tanto para a privada quanto para a pública. A universidade privada, geralmente o foco é no ensino. Então, ela vai selecionar um professor para colocar o professor em sala de aula. Quais são as principais competências do professor que tem que ter, então? Saber dar aula, ok? É claro, titulação também, mas a gente está falando de competência, saber dar aula. Quando a gente fala de universidade pública, geralmente são exigidas outras competências e habilidades. Porque ele não só vai dar aula, ele vai ter que fazer pesquisa, extensão, ele vai ter que fazer publicação. Eu não estou falando que na universidade privada não tenha isso ou que não se exija isso. Eu estou falando de ênfase. Então, quando você vai apresentar uma candidatura para a universidade privada, presta atenção aqui. Todo o seu foco argumentativo tem que ser na docência.
Quando você vai apresentar uma candidatura em universidade pública, o seu foco argumentativo tem que ser nas múltiplas competências que você deseja desenvolver. Por que que eu estou te falando isso? Porque eu cansei de ver pessoas que chegam na fase de concurso público, aí chega lá, memoriais, entrega de memoriais. Aí a pessoa não sabe fazer memoriais, até porque não é ensinado em lugar nenhum. Aí ela vai entregar os memoriais e só tem proposta de docência. Eu só vejo docência. Docência, docência, docência. Aí, e o que que você vai fazer de pesquisa? Não, tem não. O que que vai fazer de extensão? Tem não. O que que você vai fazer de publicação? Tem não. É um erro grosseiro. Mas é aquilo. Por isso que as pessoas entram na operação professor contratado, porque elas não pisam na bola com coisas que elas acham que estão mandando bem. Porque você chega hoje na internet e ó, dica para escrever memoriais de concurso público. Gente, tá aí. Pior do que não ter conselho é ter conselho ruim. E nessa internet do que tem gente que quer te ensinar a ser aprovado num concurso público, nunca nem foi aprovado num concurso de professor, e quer te ensinar. Tem gente que quer ensinar a escrever tese sem nunca ter escrito a sua, tem gente que quer ensinar a internacionalização sem nunca ter internacionalizado, por aí vai. Aí o cara chega e bota lá a diquinha de Instagram, o que que tem que ter nos memoriais? Ensino, 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 ensino. Só que a universidade pública quer que você fale também dessas outras coisas. E aí? Então, isso tudo interfere. Interfere na entrevista, interfere na prova de aula, interfere nos memoriais. Tem que tomar cuidado com isso. Tá claro até aí, galera? Foi. Até aí tá claro? Bota aqui no chat. Sim ou não? Ó, Emanuele aí, show de bola, Emanuele. Tamo junto. Tá claro? Vamos lá, cadê os bots? Cadê os bots? Ai, não quero nem falar. Tô com preguiça. Ó, o Elisângela. Gente boa, Elisângela. Respeito muito a história dela. Tamo juntos. Show. Vamos nessa. Pontos de atenção. E eu não tô falando esses pontos de atenção à toa, não, tá? Tá aqui uma pessoa que conseguiu vagas nacionais e internacionais nas universidades que quis. FGV, IBMEC, PUC, UERJ, UFRJ, Universidade Americana, Universidade Colombiana, Universidade Portuguesa, pô, Universidade de Coimbra. Então, quando eu estou te falando isso como ponto de atenção, não é que eu ache, é que eu tenho certeza, tá? Então, a primeira coisa essencial é fazer rede. Rede. Rede o quê? Dadivosa. Talvez alguns aqui já tenham me escutado falar sobre o que é dádiva. Alguém já escutou eu falar sobre dádiva? O que que é dádiva? Dádiva significa dar, receber e retribuir. Dar, receber e retribuir. Nem sou eu que estou falando. Além de ter um fundamento bíblico de 2.500 anos, de 2.000 anos atrás, ainda tem um fundamento científico. Se você pegar um sociólogo chamado Marcel Mauss, 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 ele vai escrever um livro chamado Ensaio sobre a Dádiva, em que ele fundamenta cientificamente a dádiva, que é o que eu acredito. Eu não acredito em estruturalismo marxista, eu não acredito em individualismo metodológico weberiano, não acredito. Eu acredito em dádiva. Essa é a minha vertente sociológica. Dádiva é a maneira mais eficiente de você construir rede. Por quê? Dar, receber e retribuir. Segundo o Mossi, o mundo se organiza dessa maneira, dá, receber e retribuir. Às vezes você faz pelo outro, às vezes você recebe do outro, e o que gera o movimento dadivoso é a retribuição. A pessoa pode retribuir para você, ou a pessoa pode passar para frente e propagar a dádiva por aí, ok? Essa ideia, é óbvio que eu estou resumindo aqui 300 páginas em poucos minutos, tá? Vamos lá. Qual é o problema de vocês quando querem fazer rede? Vocês são pedintes. Vocês querem que a pessoa faça por você. A pessoa nem te conhece e você quer que ela faça por você. Exemplo clássico: ficar mandando currículo. Vou pegar aqui o currículo do coordenador do curso, vou mandar aqui um e-mail com o currículo. Vou mandar e-mail para RH. O que que é isso? Pedir.
estou pedindo. Isso é muito menos efetivo. Por isso que eu digo, a aprovação de seleção é planejada. É muito melhor você fazer pelo outro. Então, uma forma, você mapeia quem são as pessoas com as quais você quer fazer dádiva. Você quer construir a sua rede. E você cria situações para elas. Por exemplo, faz um evento, pode ser online, e chama a pessoa para palestrar. Faz uma coletânea, chama a pessoa para contribuir. Organiza um dossiê, chama a pessoa para contribuir. Você cria palco ou cria linha de currículo. São as duas maneiras mais interessantes de você fazer algo pelo outro, academicamente falando. Ou você cria palco para a pessoa, ou você cria linha de currículo para a pessoa. Isso é dádiva. Por quê? Porque você passa a ter a atenção da pessoa com a qual você quer formar rede. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho um livro aqui, que é um livro bem legal, de um cara muito interessante, flamenguista, gente boa, bem-humorado, Felipe Assensi. Olha só, isso daqui, Direito Constitucional, Tratado de Direito Constitucional, volumes um e 2, tá? Gente, eu resolvi organizar esse livro, é uma coletânea de livros. Só tinha fera. Os maiores constitucionalistas do Brasil, os maiores constitucionalistas do mundo dentro do livro. Então, eu usei o livro para construir rede. Não sei nem se dá para ler aqui a quarta capa, para você ver aqui ó, no volume um quem é. Amartya Sen no livro. Amartya Sen, Bernardo Cabral, relator da Constituição. Olha isso. David Rich, da Mercer University. Tá vendo, gente? Tá vendo a lógica? John Dunn, aqui da Brown University. Olha só isso. Nicholas Rose, lá da Inglaterra, lá do Law and Economics. Esqueci. A universidade. Olha só a galera. Robert Alex, um dos maiores filósofos do direito de todos os tempos. Por que que eu estou te falando isso? Eu usei um livro para construir rede. Você entendeu? Eu usei um livro para construir rede. Eu dei palco e linha de currículo para as pessoas. Só que aí tem gente aqui que é imediatista, não quer fazer rede, quer, não, que os outros que tem que fazer por mim, não vai funcionar assim. A dádiva, é você dá o primeiro passo, sabe? É bem bíblico isso, você dá o primeiro passo e aí vai lá e vem o chão. Aí você dá o segundo passo e vem o chão. E assim você vai. Então, hoje, muitos de vocês não conseguem oportunidades porque não colocaram na sua agenda um tempo destinado à construção de rede dadivosa. E aí, voo solo não funciona. Você sua mais, você gasta mais energia. Segunda coisa, é importante você cuidar das suas peças de candidatura. Isso varia muito entre as seleções, tá? A gente tem aqui, ó, muitos lugares estão exigindo projeto de pesquisa. Então, o projeto tem que ser top. Tem que saber o que que você está fazendo, o que que é um projeto de pesquisa. Porque lembra que a análise sempre tem um quê de comparação. Os caras recebem lá 20 projetos, eles vão comparar, entendeu? Então, geralmente pega aqui o melhor, a nota maior, e o resto vai escalonando as notas. Por isso, o projeto, quando há seleção que exige o projeto, ele de fato tem que ser algo muito bem trabalhado. Gente, isso tudo aqui é final de Copa do Mundo. Seleção de professor é final de Copa do Mundo. Você tem que chegar para ganhar. Não pode ser mais ou menos. Outra coisa é o plano de aula. Porque se você observar, tanto na pública quanto na privada, né, tem ensino como forma de te mensurar. Então, plano de aula é muito importante. Aí, sabe o que que eu vejo por aí? O cara pega um plano de aula fedorento na internet, que ele só coloca lá as informações e ele entrega. É muito comum. Quer anotar a coisa que eu
Falo para os meus mentorados do Operação Professor Contratado, anota isso. Anota isso aí. Vamos lá. Aliás, vou escrever para ficar mais fácil para você. Olha só, você precisa ser igual o suficiente para ser comparado e diferente o suficiente para ser reconhecido. Pegou? Eita. Ai, ai. Nem sei o que que eu fiz. Você precisa ser igual o suficiente para ser comparado e diferente o suficiente para ser reconhecido. Pegou aí? Aqui o autor é esse aqui, ó, Felipe Assensi. Aqui a gente cria métodos, a gente não copia métodos. Vamos pensar por um momento o seu plano de aula. Vamos lá. O que que significa ser igual o suficiente para ser comparado? O que é uma aula, o que é um plano de aula igual? É um plano de aula que tem o quê? Título da aula, objetivos da aula, conteúdo programático da aula, bibliografia recomendada. Tem que ter isso? Sim! Você tem que ser igual o suficiente para ser comparado. Então, o que é esperado que tenha um plano de aula, você vai entregar. Porém, diferente o suficiente para ser reconhecido. Você cria mecanismos de diferenciação. Por exemplo, eu tenho uma mentorada chamada Cláudia Lilian. Ela é professora do Instituto Federal da Bahia, né? Foi aprovada, usando exatamente essa ideia dentro da Operação Professor Contratado. Aí a Cláudia Lilian, quando ela vai para o plano de aula, ela entrega o que é esperado que tem no plano de aula, só que ela vai além. Ela entregou, era uma aula sobre didática de biologia, tá? Então, ela tinha que dar uma aula sobre como ser mais didática nas aulas de biologia. Gente, ela entregou um game completo. Um game. Sabe onde é que ela gerou esse game? Aqui, na nossa IA. Acadêmico 24 horas. Ela veio aqui, produção, não, produção não, escrita, criador de materiais. Ela gerou um game aqui. Olha aqui, ó, game. Sobre didática. E entregou junto com o plano de aula. Cara, enquanto 99% dos candidatos tentam ser isso, ela é isso e muito mais. Quantos candidatos apresentaram games? Zero. Porque as pessoas estão preocupadas em ser iguais. As pessoas não estão preocupadas em serem diferentes. E aí não chama atenção, aí é mais do mesmo. Eu posso te dizer, gente, já selecionei, sei lá, algumas centenas de professores como banca. O maior problema é que eles são mais do mesmo, os candidatos. Parece industrializada, mesmo plano de aula, tudo igualzinho. Aí não dá, entendeu? Então, Acadêmico 24 horas ajuda muito nisso. Cartas. Tem gente que tem que entregar carta de motivação, tem gente que tem que entregar carta de recomendação. E aí fazem de um jeito sem sal, de um jeito comum. Você poderia pegar aqui, dentro do Acadêmico 24 horas, ó, concursos e seleções. Esses robozinhos são um espetáculo, né? Lá tivesse edital e tal, mas eu vou falar da carta. Carta de motivação, olha aqui. Você coloca o contexto. Seleção de universidade privada. Você pode colocar o edital aqui, o seu nome, e ele gera uma carta de motivação que contemple não somente, eu amo ser professor. Ou então o cara chega só tem proposta de ensino. E faz uma carta de motivação hiper persuasiva, que são as cartas que eu usei para ser selecionado não só no Brasil, mas fora do Brasil. E cartas de recomendação também. Olha aqui. Por quê? Porque muitos de vocês vão ter que apresentar carta de recomendação. Sabe qual é o maior erro da carta de recomendação? Quem sabe? Aliás, os dois maiores. Eu aprendi com o meu green card. Green card que eu tirei.
eu entendi a lógica do Green Card. E eu que fiz bonitinho, do jeito que o Green Card quer. Aí depois eu fui ver que as universidades americanas fazem igualzinho. E aí, quando eu fui comparar com o que é feito no Brasil, eu falei, cara, o pessoal tá pisando muito na bola com carta de recomendação. Sabe o que que acontece nas cartas de recomendação que usam muito no Brasil? É mais ou menos assim. Olha só, a Roberta é maravilhosa, competente, sabe, pessoa dedicada. Ela é muito legal, sabe? Assim, eu fiquei impressionado com o trabalho dela. Recomendo. É isso que geram nas cartas de recomendação por aí. Isso e nada é a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra de ordem da carta, as duas palavras de ordem da carta de recomendação são: um, especificidade. Você está afirmando que ela é competente. Por quê? Quais são os trabalhos que você avaliou ela? Como é que você esteve perto dela? O que dentro do seu cotidiano com a Roberta te permite afirmar que ela é competente? As cartas são inespecíficas. E aí não tem credibilidade. Entendeu? Pensa comigo, gente. Vou dar um exemplo tosco, porque aí que tá. Por isso que você tem que usar uma IA treinada, porque essas IAs, o Academia 24 Horas já é treinado em tudo isso, né? Eu vou dar um exemplo tosco. O cara chega, ele chega dentro, meia-noite em casa, com cheiro de cerveja. Aí a esposa pergunta: onde que você estava? Aí ele chega e fala: eu estava no bar. Essa é a primeira opção. Agora, segunda opção: onde você estava? Aí ele fala assim: então, eu estava vindo para casa. Aí o que acontece? O Fábio me chamou. Pô, não vi o Fábio há tanto tempo. E aí, sabe para onde a gente foi? Lá para Pavão Azul, lá em Copacabana. Existe, tá? Lá no, em Copacabana. Aí, cara, a gente começou a pedir um chopp. Aí ele veio falar: vai ter outro filho. A Vivian tá grávida. Então a gente foi lá, a gente comemorou, a gente ficou muito feliz. A gente aproveitou para matar a saudade. E foi muito massa. Estou muito feliz por ele, sabe? Depois liga para Vivi aí para dar os parabéns. Assumindo que a primeira opção e a segunda opção são verdade. Não tem mentira aqui. A primeira opção e a segunda opção são verdade. Qual é a opção mais crível? Fala para mim. Qual é a opção que tem mais credibilidade? Bota um ou dois. Qual é a opção que quem escuta fala, pô, parece ser verdade? Assumindo que as duas são verdade. Fala aí, galera. Um ou dois? Dois, 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 dois. Aí eu te pergunto, a sua carta de recomendação tem cheiro de um ou tem cheiro de dois? E mais, a carta de motivação que você escreve tem cheiro de um ou cheiro de dois? Aí a pessoa chega e fala: não, o concurso foi manipulado. Eu não estou dizendo que não tem concurso que é manipulado. Tem. Mas às vezes é porque não tem estratégia mesmo. Entendeu? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Memoriais. Memoriais. Gente, memorial é algo que a maioria se queima. Porque a pessoa fica só falando do passado. Tá? Só falando do passado. Ela não fala nada do futuro. Memoriais são um link entre passado, presente e futuro. E o maior erro que eu vejo em memoriais é que as pessoas só falam de passado. Às vezes falam um pouco de presente, mas nada de futuro. Então você quer entrar na minha instituição, mas você não fala nem das suas intenções? Sabe aquela coisa do a filha apresenta o namorado pro pai, aí o que que o pai fala? Quais são suas intenções? Não tem essa coisa? Não, quero saber as intenções. E a mesma coisa aqui, você quer entrar na universidade, você não tem nem as intenções do seu memorial? E as intenções organizadas por tipo de competência e habilidade? Cara, essa aula devia ser paga, sabia? Porque o que eu tô te entregando aqui
É algo que só quem tem experiência com seleção e quem é banca de seleção que sabe te explicar. Uma outra coisa que é muito importante de você saber, a sua produção você tem que estar ligado. Por quê? Porque mudaram as regras de aferição de produtividade no Brasil. Antes, a produção era por qualis. Qualis A1, A2, A3, A4. O Qualis morreu em maio de 2025. Então, seja universidade privada, seja universidade pública, não pode haver uma seleção de professor que o critério de pontuação seja baseado no Qualis, porque o Qualis foi revogado. Isso reconfigurou as estratégias de produção acadêmica. Porque hoje a bola da vez é você trabalhar impacto, trabalhar a inovação daquela publicação. Não basta a publicação, tem que ter impacto e inovação. Então, isso tem sido cada vez mais cobrado nas seleções. Não só que você mostre que você publicou, mas que você argumente, crie uma narrativa sobre o impacto e a inovação de cada publicação que você tem. Tá vendo como mudou? Como é muito mais persuasão? Linha de currículo é arroz com feijão, gente. Você tem que ter. Mas não é só isso. Eu, quando eu fiz meu concurso, foi diferente. Era a linha de currículo. Chegou na parte de títulos, eu estava lá em cima. Já era primeiro lugar nas partes anteriores, na de título, eu coloquei o pessoal para comer poeira. Nas seleções de universidade privada, enfim, vários lugares do mundo que eu já estive empregado, mesma lógica. Só que essa era a lógica anterior. Agora você será perguntado sobre o impacto e inovação de cada coisa que você escreve, por conta das novas regras de avaliação de produção. E aí é muito importante você estar alinhado com isso, obviamente. Tá claro? Aula. A aula também é muito importante. E adivinha o que que é aplicado na aula? Deixa eu mostrar aqui de novo. Você precisa ser igual o suficiente para ser comparado e diferente o suficiente para ser reconhecido. Igual o suficiente para ser comparado, diferente o suficiente para ser reconhecido. Eu tenho uma mentorada e ela. Foi Maria Lúcia. É, foi Maria Lúcia. Ah, não, foi a Mônica, desculpa. Porque é M, né? Foi a Mônica. A Mônica foi fazer uma prova de aula, era sobre violência contra a mulher. Preste atenção, a importância disso. E eu sentei com ela e junto com ela eu organizei os mecanismos de diferenciação da aula dela. A aula era sobre violência contra a mulher. Aí, beleza. O que que os candidatos comuns vão fazer? Eles vão simplesmente chegar e falar assim: a violência contra a mulher é algo que é horrível, é ruim. É claro que eu tô falando de um jeito rápido, tá, gente? Que é complicada, que é um problema sério da sociedade, tem machismo estrutural, tudo mais. Os candidatos comuns vão falar isso. Candidatos que são diferentes vão além. Por exemplo, você sabia que uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência? Isso daí, segundo os dados do blá 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 blá. Isso quer dizer o seguinte: você imagina que você desceu hoje na sua casa, você mora num prédio, você desceu no elevador e tinham cinco mulheres no elevador. As chances são de que uma ou duas dessas mulheres tenham sofrido violência. Isso daí pode parecer um número de minoria, mas não é um número de minoria. E infelizmente a gente vive uma epidemia de violência contra a mulher e uma epidemia de impunidade dessa violência. Olha como é diferente. Olha como o ritmo é outro. Olha como é mais envolvente. Entendeu? Imagina só essa foto aqui. Você pode mostrar a foto. Um terço, uma foto de grupo de mulheres, né? Um terço dessas mulheres aí provavelmente sofreu violência doméstica. Agora vamos pensar os tipos de violência doméstica. Porque muitos de vocês talvez pensem em violência doméstica como um ato físico.
Mas existe a tortura psicológica, a violência psicológica. Olha só como é que eu vou envolvendo, não é? A violência. Parece uma apostila. Você não pode ser uma apostila na aula. Só tem uma chance, sabe? E você precisa ser envolvente. Você precisa trazer o que a banca não sabe. Que a banca não sabe. E isso se faz com planejamento. O que que a maioria dos candidatos vai fazer? É igual, parece uma apostila ambulante. Uma apostila falando. O que que você tem que ser? Isso aqui, ó. Você tem que ser o cara da novidade. Você tem que criar uma superioridade em relação à banca sem ser arrogante. Superioridade em relação à banca sem ser arrogante. Então, eu posso sair e provocar a seguinte sensação na banca. Cara, eu aprendi muito sobre violência contra a mulher. Eu não fazia ideia de quanta coisa ruim estão fazendo por aí com as mulheres. Agora, se o cara é uma apostila, ele vai se preocupar em quê? Reproduzir e não em inovar. E a inovação se dá pelo conteúdo e pelo método de apresentação do conteúdo. Tá claro aí, galera? Show? Beleza? Vamos nessa. Então, tá cada vez mais importante o quê? Você tem uma proposta singular. Sua resposta na prova de aula tem que ser diferente. Seu projeto de pesquisa tem que ser diferente. Sua carta de motivação tem que ser diferente. Sua carta de recomendação tem que ser diferente. Sua aula tem que ser diferente. Seu currículo tem que ser diferente. Você tem que ser singular, você tem que ser diferente. O movimento antes era seja igual. Agora o movimento é seja a pessoa irrecusável. Entendeu? E é claro que você pode usar uma IA para isso. É uma IA, obviamente, treinada. Eu queria que você me explicasse tudo isso que você me escutou falar. Eu queria que você me falasse aí o que mais você, te causa preocupação. Tudo isso que você me falou, diversas coisas de candidatura e tal. O que me causa mais preocupação é, enquanto você escreve, eu vou mostrar aqui, você vai receber na Operação Professor Contratado o Acadêmico 24 Horas. O Acadêmico 24 Horas é a nossa IA para acadêmicos. Inclusive, já tivemos atualização hoje, né? Tutoriais novos de uso do Acadêmico 24 Horas, tour virtual novo. E ele é uma IA que tem mais de 50 robôs. Você recebe não só os robôs atuais, mas todos os robôs que forem criados, ok? E ele vai. É um fenômeno, né? Ele tem robôs de rotina. Eu não vou explicar todos os robôs por uma questão de tempo. Tem robôs de estudo, tá? Inclusive, toda a bibliografia do seu concurso, da sua seleção, você coloca dentro dele. Por exemplo, no leitura assistida, você sobe o texto e você conversa como se fosse conversando com o autor do texto, sabe? Então, isso daqui é uma coisa interessante. Outra coisa, ODS. Muitas seleções estão querendo ODS agora. O que que é ODS? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. De você relacionar aquilo que você está propondo com os ODS. Muitas seleções. Nós temos escrita, você pode escrever todas as suas peças de candidatura aqui, inclusive tem candidatura que está pedindo texto, né? Então você bota aqui no escrita acadêmica, tem candidatura que está pedindo projeto de pesquisa, você coloca aqui. Projeto de extensão também, tem lugar que está pedindo. Você pode criar materiais para as suas aulas aqui, ó. O game, né? E outras coisas. Ética em pesquisa não é muito o foco de candidaturas, mas só para você saber que você tem até coisas relacionadas à ética e pesquisa. Produção. Esse daqui é o que você mais vai usar, porque você tem que produzir, né? Aumentar seu currículo para aumentar suas chances de ser aprovado. Comunicação, inclusive apresentações e palestras aqui. Você pode fazer a sua aula do concurso aqui. E é óbvio que você vai usar muito concursos e seleções. Esse primeiro aqui é muito top. Lattes versus edital. Você sobe o seu currículo Lattes, sobe o seu edital de seleção e ele analisa. Olha só isso, gente. Coloquei currículo, coloquei o edital e ele faz um dossiê das minhas chances. Olha só isso. Como é profundo.
E é óbvio, não é só um dossiê. Ele me sugere o que eu devo fazer, ó. Tirei 73 de 75. Ele me diz os meus riscos e faz um plano de ação. Tem noção? E aí, depois do plano de ação, ele fala: olha só, faça esse checklist aqui, implemente esse checklist. Não é top isso, gente? Aí, carta de motivação, eu gero minha carta aqui. Carta de recomendação, eu gero a carta que alguém vai me recomendar. E tem uma coisa aqui muito legal, ó. Esse daqui é para entrevista para seleção de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é o caso da nossa aula, mas tem uma entrevista para professor aqui. Você sobe o edital e informações da vaga, coloca o seu nome, coloca a universidade, se é pública, privada e tal, dá mais detalhes da vaga e começa, olha isso, ele simula a entrevista para você, com base nas principais perguntas que são feitas em seleção de professor. Como que eu sei? Primeiro, que eu fui selecionado várias vezes. Segundo, que eu sou selecionador de professor. Então, ele assume a posição de várias pessoas que vão te perguntar. O diretor, o reitor, como você descreveria a importância da pesquisa acadêmica no contexto do ensino superior, especialmente na área da educação? Tá? É um curso, é um concurso para professor doutor do Departamento de Trabalho e Seguridade Social da USP. Aí, olha só, eu chego e falo, ó, fiz isso propositalmente, né? Pesquisa acadêmica é legal, mas eu não tenho experiência. Aí ele chega e fala, ó, pesquisa fundamental no ensino superior, especialmente na área do direito, pois permite aprofundar a compreensão. Embora não tenha experiência, isso daqui é o que ele sugere que eu responda. Então, preste atenção aqui. Isso daqui é o que eu respondi. Aí ele chega e é como se ele falasse assim, ó, você deveria ter respondido assim. Aí ele me dá a nota. E aí ele justifica a nota. Olha que massa. Ele analisa a minha resposta, diz o que eu deveria ter respondido, e aí ele dá a nota e me diz o que acontece. O candidato reconhece a importância da pesquisa acadêmica e sua relevância no contexto de direito do trabalho. No entanto, a falta de experiência prática pode limitar a profundidade das suas aplicações e a capacidade de integrar pesquisa e ensino de forma mais dinâmica e crítica. Aí entra o coordenador do curso, é uma banca mesmo, gente. Quais metodologias você considera mais eficazes para ensinar direito do trabalho a estudante de graduação? Aí eu coloquei metodologias ativas, especialmente games acadêmicos. Aí ele fala: ó, gostei da resposta, mas você poderia responder assim. Gente, é muito legal, porque ao mesmo tempo que é uma banca, ele age como seu mentor sobre a resposta ideal. Me deu 9 de 10 e falou: ó, o candidato demonstra uma boa compreensão das metodologias ativas e como podem ser aplicadas. A proposta de usar jogos acadêmicos é inovadora. No entanto, poderia incluir exemplos específicos de casos e jogos que já tenha utilizado ou planeja utilizar. E vem aqui a pós-doutora em pedagogia. Como você planeja avaliar o aprendizado dos alunos nas suas aulas? Olha aqui o que eu coloquei propositalmente. Prova de múltipla escolha sem dificuldade. Aí ele me diz como eu deveria ter respondido. E ele vai dar a nota e a justificativa. O candidato apresenta uma abordagem diversificada, que o positivo, no entanto, poderia aprofundar mais a descrição de como as avaliações serão conectadas com o objetivo de aprendizagem da disciplina. Além disso, a menção ao feedback é um ponto relevante, mas faltou um detalhamento. Tá vendo? Quais são os... Aí entra um outro. Quais são os principais desafios de direito do trabalho que você acredita? Terceirização, uberização e direito internacional. Aí ele me diz aqui o que eu deveria ter respondido e me dá um notão, ó. Show de bola. O que que eu estou te mostrando então isso? Muitos candidatos têm conhecimento, só não têm estratégia. Aliás, a estratégia é zero, a ponto de, inclusive, eles se prejudicarem, desvenderem a sua candidatura. Só que se você usa IA, aí fica diferente.
né? Gente, pensa comigo. Vamos pegar aqui uma prova de aula qualquer aqui, tá? Vamos fazer aqui um negócio tosco. Prova de aula. Deixa eu pegar aqui um PowerPoint. Ó, vocês não vão me zoar, não, tá? Se me zoar, Deus tá vendo. Vamos olhar aqui. Olha só isso. Eu quero desenhar, tá? Vamos supor que eu quero desenhar aqui na minha prova de aula, aqui na minha. O que que eu posso desenhar aqui? Fala pra mim. Sem. Mas fala pra mim, não faz um negócio difícil, não, tá, gente? Não fala difícil, não. O que que vocês querem que eu desenhe? Vou desenhar um vírus. Nada de me zoar, hein? Isso daqui é um vírus, tá? Acredite. Vê se a tua aula não vai ficar melhor. Deixa eu salvar essa imagem aqui. Presta atenção, gente. Vírus. Pronto, salvei minha imagem de vírus. Agora eu venho aqui, ó, o transformador de imagem. Vou pegar a minha imagem do vírus, hein? Cadê vírus? Nada de me zoar, hein, gente? Tô dando meu melhor aqui. Considere essa imagem de um vírus e crie e transforme numa imagem ultra realista, cinematográfica do vírus, com um tom sombrio e de ameaça ao corpo humano, para despertar no espectador preocupação. Tá com medo. Olha só isso, gente. Vamos supor que eu vou dar uma aula sobre o vírus como vilão. O vírus como vilão. Então, eu não vou pegar um vírus, uma imagem qualquer de vírus. Isso daí qualquer candidato vai fazer, né? Qualquer candidato faz isso aqui, não é isso? Pegar a imagem na internet de um vírus. Eu vou pegar a imagem de um vírus, só que eu vou deixar o negócio top demais. Top demais. Entendeu? Então, é a mesma lógica. Você ser igual o suficiente para ser comparado e, suficiente, e diferente o suficiente para ser reconhecido é um dever de casa de qualquer momento da sua seleção. Cada slide, cada gráfico, cada tudo é a mesmíssima ideia. É a mesmíssima lógica. Isso daqui é o tom de todos os momentos. Na sua entrevista é assim, na sua carta de motivação é assim, no seu projeto de pesquisa é assim, na sua prova escrita é assim, na sua aula é assim. E por aí vai, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Preparados? Saímos do jardim de infância e olha o vírus aqui. Olha o vírus. Tom sombrio e ameaçador, olha aí. Cheio de poeira. Não sei se deu tanto medo, não, né? Mas radioativo, radioativo. Então, viram a diferença, galera? Olha aqui, a gente sai disso para isso.
Você não acha que isso daqui traz muito mais resultado para uma aula? Entendeu? Então, hoje é o que eu digo, só é ruim de desenho quem quer, porque o negócio ficou top, entendeu? E assim vai, tem vários desenhos aqui, ó. Meu filho desenhou um monstro. Ah, não consigo retornar aqui com a imagem, não. Mas meu filho desenhou um monstro e olha como é que ficou. Lindinho. Então, o processo de diferenciação é um dever de casa permanente em todos os momentos. E aí você cria um negócio que é de fato muito ousado, né? É porque as fotos antigas aqui já não dá para carregar mais. Mas essa foto aqui eu gerei, sim, completamente aleatória, né? E por aí vai. Mas você pegou a ideia, né? Então, o Visual Science hoje é uma das coisas mais poderosas de aprovação e seleção de professor, porque ele cria um mecanismo de diferenciação visual. E detalhe, isso daqui do meu vírus, tá? O meu vírus aqui, ó, do pesquisador. Aqui é geração de imagem, né? Eu coloquei esse prompt gerado no engenheiro de prompt de imagem. Olha só o prompt aqui que eu peguei. Elabore a imagem que melhor represente o argumento abaixo do meu artigo ensaístico. Eu peguei um trecho de um artigo meu. Aí ele gerou esse prompt aqui. Aí o que que eu fiz? Colei no gerador de imagem. Olha, aí saiu o prompt aqui, mas ele já saiu do ar. Isso daqui é uma passagem bíblica. Olha como é que fica. Top, né? E é sempre eu posso fazer diferente, né? É só desenvolver aqui. Tá claro? Então, até a questão das imagens importa dentro da sua seleção. Tá claro, galera? Até aí? Show de bola. Deixa eu te fazer um convite aqui. Preste atenção aqui, você que está ao vivo. Você sair, você perdeu uma coisa bem importante. Olha só, preste atenção aqui no convite. Eu quero te convidar para uma mentoria minha que eu só abro nessa época do ano, que se chama Operação Professor Contratado. O objetivo é muito simples. Você fazer parte do hall de pessoas que aproveitam o ano para contarem uma boa história de contratação, seja universidade pública, seja universidade privada, no Brasil ou fora do Brasil. Então, operação professor contratado, ele está com uma condição especial, um valor menor do que a turma regular, e ele ainda vem com o acadêmico 24 horas. Deixa eu te mostrar o que que você vai receber aqui na Operação Professor Contratado. Ó, repertório de estratégias, já vou até deixar o link para você. Repertório de estratégias para ser contratado em universidades públicas e privadas e ainda causar uma excelente impressão na banca de seleção. Por quem é professor de mestrado e doutorado, quem já passou pelo percurso, ok? Tudo estratégia para pegar e aplicar. São mais ou menos 40 aulas aí de todas as fases da seleção. Conteúdo prático, não é nada viajante, foco em universidade, tem mentoria de implementação e a gente tem garantia, ok? Olha só os módulos. Você vai aprender todo o overview de seleções, erros de candidatura para você não cometer, as dimensões de aprovação, planejamento de candidatura, produção acadêmica para a seleção, preparação de currículo, prova de conteúdo, prova prática, prova de aula, projeto e carta de intenção, memoriais e entrevistas. Tudo que é contemplado para você chegar e arrasar na sua seleção. Porque existe um problema de você fazer de qualquer jeito a sua seleção. É que você só tem uma chance. Concurso público, aquela vaga vai ser preenchida por outra pessoa e essa pessoa talvez se aposente daqui a 30 anos. Então, é um tiro só. A seleção agora de 2026, janeiro e fevereiro de universidade privada, é janeiro e fevereiro. Não vai se repetir. Então, é um tiro só. Esse é o melhor momento para você entrar.
E você ainda vai receber diversos bônus. Bônus que, inclusive, não só vão te ajudar na sua candidatura, mas na sua vida acadêmica. Curso de persuasão para acadêmicos. Muitos acadêmicos não sabem persuadir e perdem a oportunidade. Treinamento como se preparar para um concurso que não existe. Seu edital não saiu, espero que ele saia nesse semestre, que já tem muito edital saindo. Como que você faz? Treinamento de redação de memoriais incríveis, treinamento de como internacionalizar sua carreira acadêmica, que é o que eu fiz múltiplas vezes. Treinamento de provas discursivas com IA, prova discursiva com IA. Como que você se prepara com inteligência artificial para a prova discursiva? E você deixa os outros candidatos irrelevantes. Desafio professor CLT, melhor momento do ano. Você termina o desafio, toda a sua estratégia de candidatura está pronta para você se candidatar à universidade privada, que é a janela atual, a janela de agora. E o detalhe, você que está aqui ao vivo comigo, é a janela de agora que começou semana passada. Então as seleções ainda estão acontecendo. Algumas nem abriram, vão abrir mais no final dessa semana. Como organizar as informações documentadas no currículo de forma eficaz? Você vai ter organização de currículo completamente eficiente. Encontro de implementação, na verdade, mais de um encontro de implementação. Essa é a mentoria sazonal. Eu faço encontros de implementação no início do ano e no meio do ano, que é quando as seleções abrem. Então, a gente vai ter os encontros de implementação e entra agora para você não perder nenhum encontro, tá? Semana que vem a gente já tem encontro de implementação e você ainda recebe a gravação dos anteriores. O que que você faz nesses encontros? Tiro dúvida e analisa suas peças de candidatura. Analiso sua carta de recomendação, seus memoriais, analiso, enfim, sua prova de aula, o que vier, eu vou analisar. Então, esse é o melhor momento para isso. Você vai ter diversos encontros de implementação e a gravação dos anteriores, tá? E desconto de R$ 2.000, porque você está na turma especial. R$ 2.000 de desconto. Então, você ainda recebe o nosso aplicativo acadêmico 24 horas, com todas essas belezuras atuais e todas as belezuras que serão criadas. Então, você entra com tecnologia. Valor da mentoria é ridículo, 997. Felipe, eu posso garantir só o acadêmico 24 horas? Pode, 797, tá? É o valor regular do acadêmico 24 horas. Porém, eu não recomendo que você garanta só o acadêmico 24 horas, porque você tem a opção de ter minha ajuda pessoal com encontros de mentoria, com método completo de aprovação, com feedback por R$ 200 a mais. Então, você tem a opção de garantir só a academia 24 horas, mas se você quiser a operação professor contratado com inteligência artificial, é a opção mais incrível possível. Lembrando que esse valor é de 2025, de janeiro de 2025, e nós vamos aumentar nos próximos dias. Então, a melhor forma de você garantir é agora. Você garante tudo do Acadêmico 24 horas, o desconto de R$ 2.000 e tudo que compõe o acadêmico 20, tudo que compõe a operação professor contratado. Tá bom? Não falta gente que tomou posse, tá? E vou te falar, de todos esses depoimentos aqui e tantos outros que não estão no site, o que mais me comove é esse daqui da Iris, ó. Você tomar posse com a sua filha no colo é uma sensação maravilhosa, né? Então, eu desejo que você tenha experiências como essa. E você tome posse muito em breve, seja em universidade pública ou até mesmo você seja contratado em universidade privada e você tem uma foto como essa, com as pessoas que você ama. Não necessariamente seu filho, porque nem todos têm filho, mas com as pessoas que você ama. Então, ó, um monte de gente aqui aprovada, tá? Então, dê esse passo agora. Tem garantia de 7 dias para você ver com seus próprios olhos que não é enrolação, mas você não vai usar porque você vai falar assim, cara, não faz sentido, né? Então, dê esse passo agora. Tá aqui o QR Code, ó.
pode apontar a câmera para o QR Code ou entrar em carreiraacademy.com/OPC-aprovação, nossa turma especial com valor de 2025 ainda do Operação Professor Contratado. Tá bom? Felipe, eu já faço parte do Acadêmico 24 Horas e quero adicionar o Operação Professor Contratado, né? Quero fazer essa adição aí. Show de bola. É só falar com a nossa equipe, tá? E onde é que eu falo com a equipe, Felipe? Tá aqui o nosso site. Aí você vai descer, desce, desce, desce tudo aí. Aí tem aqui, ó, esse botão do WhatsApp. Aí você fala com a nossa equipe e você adiciona o Acadêmico 24 horas. Beleza? Show de bola? Então, ó, aponta a câmera aí ou entra no nosso site. Enquanto isso, vou responder as dúvidas finais de vocês para a gente mandar brasa. Tá bom? Vamos lá. Ajudei, galera. Muito difícil alguém resistir a uma dádiva genuína. É verdade, Sandra. O que que acontece, ó? Eu vou falar um achismo, mas é um achismo que é achismo porque eu nunca fiz essa pesquisa, ok? Mas se eu fizesse essa pesquisa, eu acho que ia ser por aí. De 10 pessoas que você pratica a dádiva, ou seja, que você toma o primeiro passo, você faz por elas, eu diria que 5 vão retribuir. E as outras 5 vão te ver de uma maneira utilitarista. Não vão criar a questão de gratidão genuína. Algumas, inclusive, dessas 5 serão canalhas e vão até te trair. Mas é aquilo, o foco nosso tem que ser em quem fica e não em quem vai, ok? Foca em quem fica. Pode escrever o nome do autor do livro? Marcel Mauss. Eu escrevi aqui embaixo, Marcel Mauss. Ensaio sobre a Idade, o livro. Gente, ó, quem tiver em dúvida se entra ou não na operação, é melhor tirar agora, hein? Não vai lá para a equipe, não. Pergunta aqui para mim ao vivo, tá? Rede de contatos, uma live só de estratégia a respeito seria top. É, tem muita coisa boa, tá? No Operação Professor Contratado, vocês aprendem a fazer rede e como faz isso de uma maneira bem sucedida. E talvez até aumentando o resultado, né? Ao invés de serem 5 dos 10, serem 7, 8 dos 10, tá? E isso é essencial. Acadêmico 24 horas é uma ferramenta muito poderosa realmente. Tenho aprendido muito com os robôs. Pô, Sandra, obrigado aí pelo seu depoimento, né? Pelo seu comentário de coração. A gente tenta fazer com que ele seja cada vez melhor, né? É claro que desafios surgem, porque ele é uma tecnologia, né? Então é normal, às vezes um dia acordar, ou ele tá de mau humor, né? Mas a gente diria que 99% dos casos ele tem um desempenho espetacular, né? Muito melhor do que qualquer outra IA. Aí tem gente que fica usando o chat GPT para se candidatar. Não vai dar certo, gente. Você só tem um tiro. Só tem um tiro. Você tem que chegar final de Copa do Mundo. Você tem que colocar o arsenal completo. Mentoria, e aplicativo, e estratégia, e método. Senão você vai ser sempre a pessoa do e se. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito? Concurso hoje, gente, seleção de professor, não é brincadeira. É muita gente boa. Muitos, inclusive, treinados aqui pela nossa operação. Então, esteja com a melhor IA, com a melhor estratégia. Esteja com isso, tá? Muito interessante. Parece uma imagem da revista de biologia. Gente, de todos esses robôs de geração de imagem, o robô transformador de imagem é o que eu mais gosto. Por conta disso, né? Ele é muito legal. Felipe, você saiu das federais por quais motivos? Em federal acontece coisa errada? Primeiro, deixa eu explicar uma coisa.
Eu saí da UFRJ e fui para a UERJ, tá? E eu fiquei 10 anos na UERJ, programa CAPES 7, com uma excelente condição de trabalho. Eu só pegava mestrado, doutorado, o instituto que eu era concursado não tinha graduação. Emprego dos sonhos, emprego dos sonhos. Ninguém me amolava, enfim, maravilhoso, tá? Nada contra nada relacionado à minha vinculação da UERJ. Porém, entretanto, todavia, não fazia mais o meu coração cantar. E eu comecei a ver que não só era comigo, era com 90% dos meus colegas. Não tinham mais estímulo para estar ali. Isso era uma coisa. Só que muitos dos meus colegas não criaram mecanismos para sair. Eles eram dependentes, digamos assim, da instituição. Quando eu entrei na instituição, não era DE, dedicação exclusiva. Então, eu poderia até acumular com tudo que eu já tenho. Eu não tinha nenhum impedimento continuar sendo professor da UERJ e porque eu não tinha, não era DE, ok? Então ganhava dinheiro pra caramba lá, paga bem, e eu tinha um ambiente de trabalho bom, eu tinha um contexto bom, eu só não era feliz. E Roberta, eu não estou dizendo que todos têm que fazer o que eu faço, mas eu cheguei a um momento da minha vida que eu já tenho liberdade financeira para escolher fazer o que eu amo e não o que eu preciso, entendeu? E eu falo isso com muito carinho para vocês aqui. Não me interpretem mal, mas eu posso escolher. E eu escolhi não estar mais lá, porque eu prefiro fazer o que eu amo. Eu estava 2 anos de virar professor titular. Se eu fosse pelo meu ego, eu ficaria mais 2 anos. Eu podia tirar licença prêmio e licença sabática. Poderia ficar empurrando com a barriga, né? Esses 2 anos, inclusive. Mas aquilo não me fazia bem. Não era mais o meu projeto de vida. E eu resolvi pedir exoneração. Toda a minha contribuição financeira de aposentadoria de 10 anos eu perdi tudo. Enfim, o garantido eu perdi tudo. Mas eu ganhei algo que vale muito mais: felicidade. Felicidade profissional. E mais uma vez, eu não estou falando mal da instituição. Tem pessoas que são felizes. Mas eu, Felipe, encarava a minha participação como professor de universidade pública como algo que eu não queria para minha vida inteira. E eu escolhi sair. Programa CAPES 7, tá? Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso. Mas o que eu mais vi na minha jornada acadêmica é acadêmicos infelizes com as suas decisões e sem a capacidade de mudar a sua própria realidade e aceitando o futuro que quer. Aliás, eu escutei uma frase, me desculpa eu entrar nesse assunto, mas foi provocado aqui pela Roberta, tá, gente? Quando eu comecei a pensar em sair e pedir exoneração, eu estava num evento. E aí, nesse evento, cara, uma frase me marcou muito. O evento nem foi tão bom, mas a frase foi. Sabe, aquelas coisas, né? Às vezes a gente tá numa experiência que na média é muito ruim, mas uma coisa salva. E essa coisa ficou na minha cabeça e fica na minha cabeça até hoje. Se você não lutar pelo futuro que você quer, você vai ter que aceitar o futuro que vier. Pegaram? Se você não lutar pelo futuro que você quer, você vai ter que aceitar o futuro que vier. E eu era o cara que eu comecei a olhar e falei assim, cara, eu tô aceitando o futuro que tá vindo. Eu não tô lutando pelo futuro que eu quero. E aí, você vê, o evento nem era tão bom e me rendeu tempos depois uma exoneração. Ai, ai.
Mas enfim, é isso, tá? Já tenho a cada 24 horas, quero acrescentar a mentoria do operação. É só falar com a equipe no WhatsApp, tá, o Elisângela? Vai ser muito bem-vindo. No Superbook tem criação de imagem? Tem. É o mesmo do Academia 24 horas. Te compreendo, tô nessa. Isso é muito importante. Maturidade e paz, né? É forte. Mas, gente, sabe o que que eu vejo também essa coisa de maturidade? O mundo acadêmico se infantilizou. Eu não estou falando de onde eu trabalhava, não. Estou falando na média, porque eu mentoro pessoas de 47 países diferentes. Parece um bando de criança mimada que não sabe um não, não sabe receber um não, que vê uma dificuldadezinha, já acha que o mundo vai acabar, sabe? O mundo acadêmico ficou infantil. Parece que é um monte de criança. É claro, estou falando, não estou generalizando, ok? Mas pessoas pararam de ser maduras. Parece um bando de criancinha, um bando de adolescente. Isso, aquilo, o mundo tem que parar para mim. Eu comecei a ver o seguinte, eu não sou nada. Se eu morrer hoje, gente, talvez vocês lembrem de mim em alguns meses, alguns, talvez nem isso. Talvez alguém fique triste. Só que o mundo acadêmico, as pessoas se valorizam muito mais do que elas são, efetivamente. Falta muita humildade, falta adultização do mundo acadêmico. Não está na época da adultização, está faltando adultizar o mundo acadêmico. Tá um monte de bebezinho chorão que reclama do tempo, reclama do governo, reclama do Trump, reclama do Maduro, reclama de um monte de coisa. Entendeu? Parece uma criança mimada, um adolescente. Os adultos fazem o que é preciso e não as suas paixões. Então, tá faltando adulto em universidade, com todo respeito. Temos adultos em universidade, tá? Mas deveríamos ter mais. Fechou? Show de bola? Tamo dentro? Tamo dentro? Show? É isso, galera. Tamo juntos, muito bom estar aqui com vocês. Sejam super mega ultra blaster. Bem-vindos. Deixa eu ver aqui, ó. Essa só fala de saída como servidor público que a gente foi influenciado tem que ser concursado. Entendo perfeitamente suas falas. Gratidão pela sua humildade e maestria em compartilhar esses conhecimentos. Eu que agradeço. Humildade é tudo. Gente, a gente não é nada. Entendeu? No final das contas, a gente não é nada. Eu tava pensando nisso, né? Assim, pensa no teu bisavô. Talvez alguém aqui teve a oportunidade de conhecer o bisavô. Eu tive a oportunidade de conhecer minha bisavó. Marcou muito a minha infância. Mas a maioria, se nem os seus familiares têm algum impacto sobre você, familiares um pouco mais velhos, né? Bisavô, tataravô, que dirá eu? O máximo que eu tenho de impacto é você entrando aí na minha mentoria, eu te ajudando pessoalmente, entendeu? Então, a humildade é uma característica de quem sabe que é pó. Só isso. Tamo juntos, galera! Sejam bem-vindos à Operação Professor Contratado com Inteligência Artificial. É nós. Tamo juntos! Valeu! Tchau, tchau!